Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. E você que ainda não é inscrito, se inscreve aí no nosso canal, ativa o sininho para você ser avisado dos próximos vídeos. Bom, enfim, 1945 chega ao fim o Estado Novo com a destituição de Getúlio Vargas, que sofre um duro golpe militar. Golpe esse que foi apoiado pelo antigo partido, o DN, União Democrática Nacional. Depois de Getúlio Vargas, tivemos a sucessão e uma eleição, e vamos ver quem foram essas pessoas que sucederam Getúlio Vargas. Vamos ao vídeo. Com a destituição de Vargas, com a saída dele no poder, tivemos então o fim do Estado Novo e deu início, em seguida, um período chamado de República Populista. Esse período ele começou em 1945 e vai até 1964. Em 64 tivemos uma outra situação. Bom, esse período ele ficou famoso na história do Brasil com o nome de República Populista, porque é o período que separa duas ditaduras que se estabeleceram no país durante todo o século XX. Este capítulo da história nacional, equivalente a quase 20 anos, indo de 45 até 64, produziu 10 presidentes, entre eleitos legitimamente e os interinos também. Sendo neste período que se inicia a verdadeira industrialização do Brasil e, naturalmente, o abandono de vez da velha estrutura agrária. A denominação populista é resultado da visão de que o momento político foi dominado por personalidades geralmente classificadas como tal. Ou seja, líderes que tinham o hábito de buscar a simpatia, a confiança da população, para então utilizar esta massa como instrumento de manobra. Com a saída de Getúlio Vargas, houve então a vacância do cargo de presidente. E foi feita uma eleição no ano de 1945, no caso no mês de dezembro. E durante o período, desde a saída de Getúlio Vargas até a tomada de posse do próximo presidente, assumiu interinamente o governo do país José Linhares. José Linhares permaneceu no poder durante 3 meses. 3 meses ele permaneceu governando o país interinamente até que se apurasse o resultado da eleição. E do resultado desta eleição foi apurado como vencedor o general Eurico Gaspar Dutra. Eurico Gaspar Dutra, então, veio a tomar posse e governou o nosso país de 1946 até 1951. E em 1951 acontece algo inusitado. O então presidente ditador Getúlio Vargas, que havia sido deposto do golpe militar, ele então se candidata e vem de novo e ele ganha as eleições em 1950, né? E tomou posse em 1951, né? E aí surge então a nova era Vargas. Getúlio Vargas assume e governa o país de 1951 até 1954, quando então ocorre a sua morte, né, tida e divulgada como um suicídio. Bom, de 1954 até 1955, quem governou o país foi o que era o vice-presidente
de Getúlio Vargas, né? Então Café Filho assumiu e presidiu o país de 24 de agosto de 54 até o dia 8 de novembro de 1955. Nesta data, ele veio a se afastar do governo, se afastou do seu compromisso por motivos alegados, motivos de saúde, ok? Com o afastamento de Café Filho, assumiu interinamente Carlos Coimbra da Luz. Ele permaneceu no comando da nação por um prazo mais curto. Ele é tido como o presidente na história da República que ocupou a cadeira presidencial por menos tempo, no caso apenas 3 dias. E ele permaneceu 3 dias no cargo porque os militares comandados pelo Marechal Henrique Lott, né, foram lá e o depuseram, tiraram ele do poder. Daí surgiu a pessoa de Nereu Ramos. Ele, por ser o mais próximo da linha sucessória, ele acabou assumindo em 11 de novembro de 55. Assim, Nereu governou até a posse de Juscelino Kubitschek, que se deu no dia 30 de janeiro de 1956, assim, sendo, pois, sucedido por Juscelino Kubitschek de Oliveira. Esse foi eleito pelo voto direto e cumpriu integralmente o seu mandato. A construção de Brasília talvez seja o legado mais visível no governo de JK. Saindo Juscelino Kubitschek, entra em cena Jânio da Silva Quadros. Esse assume em 1961, também foi Jânio Quadros, após perder o apoio dos militares e com a pressão de Carlos Lacerda, que era o líder da UDN, um partido político da época, ele veio então a renunciar ao seu mandato no dia 25 de agosto de 1961. Ainda em 61, mais uma vez, mais um interino, assume interinamente o governo do Brasil, Pascoal Ranieri Mazzilli. Este aí, ele assumiu após a renúncia de Jânio Quadros e ficou governando o país de 25 de agosto de 61 até o dia 7 de setembro de 1961, quando então o vice-presidente João Goulart retornou de uma viagem que havia feito à China, num total de 13 dias que ficou ausente do país. Bom, sendo assim, de 1961 até 1964, mais especificamente o dia 31 de março de 1964, ficou no governo João Goulart. E por que o dia 31 de março de 64? Porque nesse dia, o general Olímpio Mourão Filho, ele arregimentou tropas sediadas em Minas Gerais para se dirigirem ao Rio de Janeiro e instaurar um regime chamado o regime militar. Dessa maneira, no dia 1º de abril, dia 31, houve um movimento, mas no dia 1º de abril de 64, foi realizado o golpe ou a implantação do regime militar. Cai João Goulart e no próximo vídeo nós vamos falar um pouco, muito pouco, sobre esse período chamado de período do regime militar ou período da ditadura militar. Dependendo de como você encare, você vai chamar de regime ou vai chamar de ditadura. Você é quem decide por você, tá ok? Cada um tem a sua opinião e esse canal, esse propósito desse trabalho é que você possa desenvolver a sua opinião e na hora de votar você saber qual o valor do seu voto. Ou na hora que você colocar na urna o seu voto, você saber que tem toda essa história que vem desenvolvendo. Eu não estou entrando nos nossos vídeos, nos detalhes de cada momento, de cada presidente, de toda a tramóia que houve na passagem de poder de um para o outro, no momento em que deu-se o golpe, toda a arquitetura, todos os planos que foram montados, senão nós levaremos aqui muito tempo desenvolvendo esses vídeos.
Mas o importante é que você saiba que há uma história. Tudo isso vem se desenvolvendo ao longo do tempo. Tá? Pessoas caem, pessoas se levantam, e outras pessoas se levantam, e aquelas anteriores caem. E quem está sendo envolvido em tudo isso? O seu voto. É você com seu voto que pode fazer a diferença. Até o próximo vídeo e que Deus seja contigo.